Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso curso, hoje a gente vai falar sobre decomposição de polinômio. Qual que é a ideia de decompor polinômio aqui? A ideia é você pegar um polinômio e tentar escrever ele como um produto de polinômios de grau menor, tá? Qual a utilidade disso? Muitas vezes serve para a gente trabalhar com simplificações. Então, quando você vai fazer simplificações lá, né, quando você estuda limites, saber decompor polinômio é especialmente bastante importante. A parte integral também, é bom saber fazer decomposição de polinômios, quando a gente trabalha com frações parciais, então é importantíssimo a gente conseguir trabalhar bem com a decomposição de polinômios. Para isso, a gente usa um resultado bastante importante, que na verdade é um teorema, que ele pode ser enunciado da seguinte forma. Então, seja P um polinômio, esse polinômio aqui, né, na forma genérica, A0 mais A1x mais A2x quadrado até mais ANxn, então polinômio de grau n qualquer aqui, e sejam α1 até αn suas raízes contados com as multiplicidades. Por que contados com as suas multiplicidades? Por exemplo, você pega x quadrado lá. Você lembra que você tinha x quadrado, quando o delta fosse igual a zero, a gente tinha uma raiz só. Na verdade, a gente tem uma raiz mais de multiplicidade 2, tá? A multiplicidade da raiz é 2, então se a gente fosse decompor o polinômio de grau 2 tendo uma raiz só naquele caso, a gente decomporia ela contando a raiz duas vezes. Ela, uma única raiz contando duas vezes. Bom, então o que o teorema diz? Né? Ele diz que eu posso escrever o meu polinômio de grau n dessa forma aqui, como a n vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz até x menos a enésima raiz. Tá? Bom, então vamos de modo bem simples aplicar esse resultado a esse polinômio aqui. Então o primeiro passo que a gente faz aqui é encontrar as raízes. Então, encontrando as raízes, vai ficar x quadrado menos 4 igual a zero para encontrar as raízes, né? Então, procurar as raízes é procurar os valores de x que torne o polinômio igual a zero. A gente já viu isso aqui, o que é uma raiz de um polinômio. Então, isso aqui vai ficar x quadrado igual a 4, ou seja, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Você fala, professor, por que você não usou Bhaskara? Porque aqui não preciso, né? Porque aqui eu consigo isolar x e encontro a raiz de modo bastante fácil. Raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar x igual a mais ou menos 2. Então tem duas raízes, ó, x1 igual a menos 2 e x2 igual a 2. O que o teorema diz? O teorema, ou o resultado lá, diz o seguinte, ó, vamos diminuir aqui, só para a gente ver. Então ele vai ficar o quê? Ele é AN vezes x menos a primeira raiz, que eu escrevi como x1. No caso aqui, meu AN é o A2, né? Que é o coeficiente que multiplica o grau mais alto. E x menos a segunda raiz, ó. Só isso. Então, se a gente olhar aqui, ó, quanto que vale o nosso A2? Vale 1. Então, o nosso P de x, usando o polinômio lá, vai ficar 1 vezes x menos a primeira raiz, que é menos 2, toma cuidado com isso, x menos a segunda raiz, que é 2. Então, x menos 2. Então, aqui vai ficar como x mais 2 vezes x menos 2. Então, a decomposição daquele polinômio fica escrito desse jeito. Quer verificar que realmente é verdade? Vai lá e verifique. Então, verificando, se acertou na conta, faz a conta aqui, ó. X vezes x vai dar x quadrado, mais 2x, menos 2x, menos 2 vezes 2, dá menos 4. Cancela esse com esse, que vai dar x quadrado menos 4, que é exatamente o que a gente tinha inicialmente. Tá? Bom, falar, professor, com grau 2 é fácil. Né? Se eu quiser decompor um polinômio de grau 2 é muito fácil. O que acontece se eu tiver um polinômio de grau maior do que 2? Bom, se você tiver um polinômio de grau maior do que 2, vai ficar mais difícil. Então, o que a gente faz em geral? A gente chuta uma possível raiz para poder diminuir o grau do polinômio.
Como é que a gente consegue dividir o grau, diminuir o grau no polinômio? Porque se a gente souber que um determinado valor A é raiz de um polinômio, tá? Então você pega um ponto A aqui, ó. Ele é raiz de um polinômio, então quer dizer o seguinte: se ele é raiz de um polinômio, quer dizer que P de A é igual a zero. Se você colocar o valor de A, vai se anular o polinômio. Então, sempre que você tem uma situação dessa aí, o que acontece? O polinômio ele é divisível por x menos A. Então, quando você fizer a divisão de x menos A, daquele polinômio, você não vai encontrar resto, o resto vai ser zero. Tá certo? Então, chutou raiz, verificou que isso, que de fato é uma raiz, ou seja, que anula o valor do polinômio, você tem uma raiz, e aí você pode dividir aquele polinômio por x menos a raiz, e você consegue diminuir o grau de 1. Tá? Então, P de x dividido por x menos a tem o grau 1 a menos que o P de x. Então, por exemplo, vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. X ao cubo menos x menos 6. É um polinômio de grau quê? Grau 3. Olha aqui, ó, tá vendo? Um polinômio de grau 3. A gente consegue... tem fórmula para achar raiz de polinômio de grau 3? Não, não tem. Tem de grau 2, tem de grau 1, mas de grau 3 eu não mostrei. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer uma tentativa de encontrar uma raiz. Em geral, as raízes a gente procura num conjunto pequeno, a gente vai procurar números, em geral, inteiros aqui. O professor dá o problema, em geral, dá para encontrar as raízes dentro de por exemplo, entre 0, 1, 2, menos 1, menos 2, tá? Se for muito além disso, é muito difícil de achar, tá? Tem até um teorema mais abaixo aí, que eu vou enunciar, e vou pedir para vocês verificarem algumas coisas aí, mas em geral, né, nos exercícios que são dados, as raízes são raízes bastante simples de serem encontradas, né? Então, por exemplo, para esse polinômio aqui especificamente, a gente consegue ver que 2 é raiz. Ó, x igual a 2 é raiz. Por quê? Coloca no lugar do x 2. Então vai ficar 2 elevado ao cubo, que dá 8, menos 2, menos 6. Ó. Então, 2 elevado ao cubo é 8, menos 2 menos 6 dá menos 8. 8 menos 8 é 0. Então quer dizer que 2 é raiz. Então, a gente sabe que x menos 2, que x o cubo menos x menos 6, que é o polinômio que a gente tem, ele é divisível por x menos 2. Tá? Como é que eu faço essa conta aqui? Tá? Então vamos fazer o cálculo. Então eu pego lá. Então eu tenho x ao cubo menos x menos 6 dividido por x menos 2. Tá aqui. Então lembra como é que a gente faz o cálculo? Eu quero eliminar primeiro a potência cúbica. Então, para eliminar a potência cúbica, eu multiplico x ao quadrado por x, vai dar uma potência cúbica. Então, x quadrado vezes x. Então, vem aqui como x ao cubo, sempre com o sinal trocado lá, menos, o que a gente achar aqui, vezes x quadrado menos 2x. Menos 2x quadrado. Então, a gente soma, então esse com esse cancela. Vai sobrar, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 2x quadrado, abaixa o menos x e o menos 6. Beleza. Continuando o cálculo. X quadrado. Multiplico isso aqui por 2x. Tá? Por que 2x? Porque eu quero eliminar o x quadrado. Deixa eu fazer um nível a mais aqui. Tá bem? 2x porque eu quero eliminar o x quadrado. Tá? Então vai ficar 2x vezes x. Vai ficar 2x quadrado, vem com o sinal de menos, esse com esse cancela. 2x vezes menos 2 vai ficar menos 4, menos 4x, né? Menos 4x. Então, menos com menos vai ficar mais. 4x menos x vai ficar 3x, o 6 eu abaixo. E, finalmente, vamos trabalhar com a potência linear. Então, aqui vai ficar, 3, né? Então vai ficar mais 3. Então, 3 vezes x vai ficar 3x. 3 vezes 2 dá menos 6, vem com o sinal trocado. Então, menos 3x, esse com esse cancela. Menos 6 com mais 6 dá 0. Então, quer dizer que x quadrado mais 2x... desculpe.
x ao cubo menos x menos 6, ele pode ser escrito como x menos 2 vezes x quadrado mais 2x mais 3, tá vendo? Então a gente conseguiu simplificar essa expressão aqui. Então, achou, chutou uma raiz, você sempre consegue dividir aquele polinômio pelaquela raiz. Então você consegue escrever aquele polinômio que era um grau cúbico como um polinômio x menos 2 vezes um polinômio quadrático. E esse aqui eu consigo achar a raiz, de modo bem fácil. Então, se eu quiser decompor isso aqui, o que eu faço? Eu procuro as raízes dele. Ó. Como o delta deu negativo, quer dizer que ele não tem raiz. Se ele não tem raiz, quer dizer que não dá para eu decompor isso aqui como um produto de dois polinômios de grau 1, sendo essas raízes, esses coeficientes, números reais. Então, a menor decomposição que eu consigo fazer com esse polinômio é essa aqui, ó, um produto de um polinômio de grau 1 com um polinômio de grau 2. Então, quando eu não acho raiz, eu não consigo decompor mais. Tá? Bom, um teorema bastante útil aí para a gente tentar chutar as raízes dentro de um conjunto que é um conjunto correto, né? É o teorema das raízes racionais. O que o teorema das raízes racionais diz? Então, imagine que você tem um polinômio a0, a1, x, a2, x quadrado até a nxn, e os a's são coeficientes inteiros, tá? Seja P os divisores de A0. Então, todos os divisores de A0. Por exemplo, se o A0 for igual a 4, quais são os divisores de A0? 1 e menos 1, que a gente conta os divisores negativos também. 2 e menos 2. 4 e menos 4. Tá? E Q os divisores de AN. A mesma ideia, tá? Então, os possíveis valores das raízes de Px são dados pela razão PQ. Tá? Então, ó, encontre as possíveis raízes de 4x ao cubo mais 23x quadrado mais 14x menos 5. Então, ó, vamos lá olhar para o teorema. É um teorema útil, tá? Mas às vezes, em geral, a gente não usa muito, mas vale a pena a gente identificar que esse teorema é um teorema que pode ser útil. Assim, em caso de necessidade extrema, você não sabe onde procurar as raízes, você utiliza esse teorema aqui. Então vamos lá, olha. Então basicamente o que a gente vai ter que olhar são para os divisores de A0, que é o coeficiente linear, e os divisores de AN. Tá bem? Então A0, quem é A0? A0 é menos 5. Quem são os divisores de menos 5? Ó, o A0 é menos 5, é esse aqui. Ó. Os divisores de menos 5 são 1 e menos 1, 5 e menos 5. Como ele é primo, então os únicos divisores são 1 e 5 no lado positivo e menos 1 e menos 5 do lado negativo. O AN, que é o que multiplica aqui, né, 4, ele é 4. Os divisores são 1 menos 1, 2 menos 2, 4 menos 4. Quem é o P sobre Q? Então você vai fazer combinação de todo mundo. Então é o quê? 1 dividido por 1, está aqui. 1 dividido por menos 1, está aqui. Então, entre 1 e menos 1. 1 dividido por 2 dá meio. 1 dividido por menos 2 dá menos meio. Então está aqui. 1 dividido por 4 dá 1 quarto. 1 dividido por menos 4 dá menos 1 quarto. Tá certo? Quando eu faço com negativo, repete, né? Você basicamente vai ter repetindo, porque ó, menos 1 dividido por 1 dá menos 1. Então, basicamente está repetindo. E com 5, né? Então vai ficar 5 dividido por 1 e menos 1, mais ou menos 5. 5 dividido por 2 e menos 2, mais ou menos 5 meios. E 5 dividido por 4 menos 4 dá mais ou menos 5 quartos. O resto repete. Então, na verdade, você tem quantas possibilidades? 2, 4, 6, 8, 10, 12 possibilidades de raiz para você testar. Bastante, né? É possível mostrar, para esse exemplo específico, que ele tem grau 3, que ele tem 3 raízes. Quais são as 3 raízes dele? Menos 1, vai lá chutando. 1 quarto e menos 5. Então verifique, ó, faz como exercício. Então como é que você verifica? Você vai lá no polinômio, coloca x igual a menos 1. Então coloca menos 1 aqui e vê que dá 0. Coloca 1 quarto aqui e vê que dá 0 e coloca menos 5 aqui no lugar do x e vê que dá 0. Então como é que a gente pode decompor esse polinômio aqui? A gente pode decompor esse polinômio desse jeito aqui.
tá? Aqui não é 1/4, aqui é 4, desculpe. Então é 4, 4. Então a gente pode decompor o polinômio desse jeito aqui. Lembra que o teorema diz o seguinte: o teorema da decomposição, ele diz que se o polinômio for escrito da forma... vamos voltar lá, mais fácil, né? Vamos voltar lá. Onde que está isso aqui? Está aqui. Bom, então se um polinômio for escrito dessa seguinte forma aqui, né? A gente olha para o coeficiente que multiplica o grau mais alto, então ele entra aqui, sai do ladinho de fora aqui, né? Vai ficar n vezes x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz, x menos a quarta raiz, até x menos a enésima raiz. Tá? Então a gente tira em evidência o coeficiente que multiplica o x elevado a n. Então por isso que naquele exemplo que a gente tem, tá? Ó, a potência que multiplica, o coeficiente que multiplica a potência mais alta é 4. Então vai ficar 4x menos 1, x menos 1/4, x menos 5. Tá? Uma ideia aqui que é importante é o seguinte: em geral é melhor a gente encontrar uma raiz e dividir para diminuir o grau, para cair numa potência de grau menor. Então, vamos fatorar isso aqui? Vamos fatorar esse exemplo aqui, esse polinômio aqui. Então vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos fatorar. Para fatorar esse polinômio, perceba, ó, grau é 3. Então vamos primeiro tentar chutar uma raiz. Né? Se a gente for usar aquele resultado lá, o nosso P aqui ele é 2 e o nosso Q é igual a 1. Então o conjunto de divisores aqui que a gente vai ter vai ficar 1 menos 1 para P, 2 e menos 2. Para Q é fácil. Deixa eu só ver se é essa ordem mesmo, que eu me esqueço. Não, o Q é a potência de grau mais alto. O que aqui é Q. Então aqui é Q. Aqui é P. Então Q é a potência de grau mais alto. E o P é correspondente ao linear aí. Então vai ficar 1 e menos 1. Tá? Então P sobre Q. Então as raízes vão estar nesse conjunto aqui, ó. 1 dividido por 1 e por menos 1 vai dar mais ou menos 1. 1 dividido por 2 e 1 dividido por menos meio vai dar mais ou menos meio. Na verdade, a gente vai poder encontrar as raízes num conjunto bem pequeno. Vamos chutar primeiro a raiz 1 para ver se 1 é raiz? Então vamos lá. P de 1. Então vai ficar 2, 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 mais 1. Então vai ficar 2, menos 1, menos 2 mais 1. Cancela esse com esse e esse com esse. Ok. Então 1 é raiz. Vamos chutar menos 1? Eu preciso encontrar 3 raízes. Se eu encontrar as 3 raízes, acabou. Então vai ficar 2 menos 1 elevado ao cubo menos 1 elevado ao cubo menos 2 vezes menos 1 mais 1. Então aqui vai ficar menos 2 menos 1 mais 2 mais 1, que dá 0 também. Então menos 1 também é raiz. Tá? Será que o meio ou menos meio é raiz? Vamos testar. P igual a meio. Então vai ficar 2 elevado ao meio
ao cubo menos meio ao quadrado menos 2 vezes meio mais 1. Então vai ficar 2, vai ficar 1 sobre 8, menos 1 sobre 4, menos, cancela com esse, vai dar 1 mais 1. Esse com esse cancela, vai ficar 1 quarto menos 1 quarto, menos 1 mais 1, que vai dar 0. Opa, beleza, então a gente encontrou, se a outra não vai ser. Você pode até testar, mas não vai ser, ó. P elevado a menos meio. Porque a gente já encontrou 3, não pode achar 4. Então 2 elevado a menos 1 terço ao cubo, menos 1 terço, não, desculpa, 1 meio, menos 1 meio ao quadrado, menos 2, menos 1 meio, mais 1. Então aqui vai ficar 2, menos 1 oitavo, menos 1 quarto, 2 vai ficar mais 1, que cancela esse com esse, mais 1. Então aqui vai ficar menos 2 quartos mais 2. Ó, isso aqui é diferente de 0, então não é raiz. Então a gente encontrou as raízes, ó, 1 menos 1 e meio. Então vai ficar bem fácil fazer a decomposição desse número aí, ó. Desse polinômio, desculpe. Então vai ficar aqui, vai ficar 2 x ao cubo menos x quadrado menos 2x mais 1 vai ser escrito como? Ó, tiro 2 em evidência, que aqui multiplica a potência de grau mais alto, vezes x menos a primeira raiz, que é 1 que eu achei, x menos a segunda raiz, que é menos 1, deixa eu circular as raízes, ó. Esta e esta aqui, ó. Meio é raiz, deixa eu marcar aqui, meio, raiz. E esta aqui, tá? Então vai ficar x menos 1 vezes x menos meio. Ou seja, 2, x menos 1, x mais 1, x menos meio. Então a gente conseguiu decompor esse polinômio assim. Como exercício, façam, né, a fatoração deste polinômio aqui. Ó, então a fatoração deste polinômio vai dar como resposta isso aqui. Então, por agora é só. E muito obrigado. Até a próxima.